As tarifas foram louvadas pelo presidente americano Donald Trump como algo de segurança nacional e uma forma não só de intermediar conflitos pelo mundo, mas de recuperar o déficit americano e ainda ter segurança nacional em termos de reindustrializar o país. Agora, na Suprema Corte dos Estados Unidos, elas poderiam cair. A gente não está falando só do Brasil, mas do mundo todo. Hoje começou um julgamento na Suprema Corte do país que verifica a legalidade das tarifas impostas pelo presidente americano sobre produtos estrangeiros. O caso vai ser analisado por 9 juízes. Eles vão definir até onde o governo federal pode ir a usar as leis de emergência para taxar importações. Lembrando, Trump utilizou a lei AIPA, a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais, para poder impor essas tarifas, alegando questão de segurança nacional. Nesse primeiro dia de julgamentos, os argumentos apresentados pelos juízes demonstraram ceticismo em relação à amplitude dos poderes. Mesmo juízes que foram indicados por republicanos, são 3 indicados por democratas e 6 indicados por republicanos, de 9 em toda a Suprema Corte, pareciam indicar algum ceticismo quanto ao que poderia acontecer, o que poderia indicar um caminho para a revogação das medidas. Como o público gosta de especulação, a gente tem aqui previsões do mercado Polymarket, uma espécie de bolsa de valores para apostas. Isso é então no meio da tarde, onde se falava de 17% de chance de que as tarifas fossem mantidas, não revogadas. 17% de chance de que fossem mantidas a partir da audiência. Depois isso aumentou para 27% no final da audiência. Claro, isso é só uma bolsa de apostas em criptomoedas. Entretanto, ajuda a medir sentimento público para quem quer ter um termômetro do que os observadores mais atentos estão achando, com a ressalva de que, para um apostador, a coisa pode não ser um termômetro tão preciso. Mas o fato é, a decisão da corte vai levar meses para ser anunciada. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante do comércio, Jameson Greer, acompanharam o início da sessão em Washington. E o Scott Bessent diz que o governo, caso as tarifas sejam de fato revogadas pela Suprema Corte agora, vai tentar outras formas, que não a lei embargada pela Suprema Corte, para lidar com as tarifas caso a revogação se confirme. Eu quero entrar em alguns dos detalhes do caso para que você tenha ciência a respeito do que se trata e a gente consiga embasar a conversa. Dali para diante a gente pode falar sobre um panorama mais amplo quanto a como isso implica a política de segurança nacional dos Estados Unidos e outros fatores. Recapitulando, desde que voltou à Casa Branca, Trump elevou a média das tarifas americanas ao maior nível desde a década de 30. O caso começou quando, em maio, um tribunal inferior decidiu que ele tinha excedido a autoridade presidencial e, com o recurso, a decisão foi para a Suprema Corte. Ontem, em uma postagem na Truth Social, Trump afirmou que o caso é literalmente vida ou morte para o país. Aí está a publicação de Trump, então, ontem, onde ele disse não só questão de vida ou morte, mas disse que, com uma vitória, nós temos uma tremenda, mas justa, segurança financeira e nacional. Sem isso, estamos virtualmente indefesos contra outros países que por anos tiraram vantagens de nós. Nossa bolsa de valores está consistentemente em altas recorde e o nosso país nunca foi mais respeitado do que ele é agora. Uma parte grande disso é a segurança econômica criada por tarifas e os acordos que foram negociados devido a elas. Obrigado por sua atenção a esse assunto. Está aí então a fala do presidente americano ontem. Agora, seguindo adiante, algumas empresas e governos estaduais democratas alegam que a legislação não dá ao executivo o direito de criar taxas amplas sem o aval do Congresso. E, para completar, é precisamente nessa linha que os juízes argumentam na Suprema Corte, enquanto a gente aguarda o resultado do julgamento, que é esperado ainda esse ano. O fato é que, na audiência inicial, nesse primeiro dia, parecia haver ceticismo no seguinte sentido. Ora, se o presidente teria o poder de fazer isso, qual seria o poder do Congresso para regular o comércio exterior? Uma coisa que, em termo técnico, afeta até a posição original dos pais fundadores da América quanto a como lidar com o comércio exterior. Eu quero entender com vocês também a posição da Casa Branca enquanto a gente fala a respeito do assunto. Para isso eu tenho aqui um estudo do Instituto Peterson, dizendo que os Estados Unidos têm coletado centenas de bilhões de dólares em tarifas. A coisa vai além disso, conforme Trump anuncia que já são 18 trilhões com T de tatu, anunciados em investimentos nos Estados Unidos. Ele acredita isso às tarifas, no seguinte sentido. Ora, se o sujeito vai pagar tarifa se a fábrica estiver fora do país, mas não vai pagar tarifa se uma fábrica estiver no país, o investimento entra para conseguir reerguer a indústria americana. Aí a gente começa a entender um pouco do que Trump fala em termos de isso ser uma questão de segurança nacional. E vamos entender um pouco mais a respeito da perspectiva da Casa Branca. Isso é até interessante, porque parte do que a gente tenta fazer nesse programa é não só te informar, mas também conseguir que você tenha ferramentas para expandir o horizonte de consciência. O que eu quero dizer com isso? Te dar ferramentas para ter um horizonte mais amplo, ou como eu falo, entender o Brasil à luz do mundo e o agora à luz da história.
Conforme a gente fala disso, eu quero voltar lá atrás para começar a conversa em termos de análise quanto a isso e entender a perspectiva da Casa Branca. Quando o mundo saía da Segunda Guerra Mundial, uma série de organizações foram colocadas em posição para tentar evitar que houvesse novas guerras. Na Primeira Guerra Mundial isso também foi o caso. Muita gente, e é uma pergunta curiosa, eu já vi gente falando nos comentários, bom, se os países conseguem se unir para fazer as coisas, por que eles não se unem e tornam a guerra ilegal? E pode parecer um raciocínio simplista, mas era o raciocínio de muita gente na esfera internacional em idos tempos, por exemplo, na década de 20. Depois da Primeira Guerra Mundial se tentou até a lei ou o pacto de Kellogg-Briand, e a ideia era, em 1928, tornar a guerra ilegal internacionalmente. Claro, isso não funcionou e o mundo foi devastado pela Segunda Guerra Mundial. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, também se tentou muita coisa parecida. A criação das Nações Unidas foi nesse sentido. Na sequência, também a criação do Fundo Monetário Internacional, com o Pacto de Bretton Woods, e até o chamado GATT, o Tratado de Comércio e Tarifas Global. A partir dessas ferramentas, a ideia era integrar o comércio no mundo, reduzir o risco de guerra e criar ferramentas que pudessem ser pressionadas para evitar conflito armado. Agora, o mundo enfrenta, de certa forma, um momento onde essas instituições se tornaram inoperantes. Só para dar um exemplo, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, debaixo do guarda-chuva das Nações Unidas, desde 2019, está sem um júri capaz de resolver disputas comerciais. Quando a gente fala de guerras e das Nações Unidas, o governo americano tem intermediado muitas disputas sem passar necessariamente pela ONU, intermediando na diplomacia do 1 a 1. Uma coisa que remonta muito a como o mundo era antes dessas instituições serem colocadas agora nas posições onde estão. Com a reversão para uma posição americana, onde mais e mais as nações lidam uma com a outra, sem a intermediação dessas mega-organizações do pós-Segunda Guerra Mundial, as tarifas se tornaram uma ferramenta da Casa Branca para operar precisamente dessa forma. Se a ideia depois da Segunda Guerra Mundial era integrar o comércio global para tentar um mundo mais pacífico, conforme o mundo se tornou menos pacífico, as ferramentas de pressão econômica também parecem ser uma prioridade dos Estados Unidos, tê-las à disposição como era antes daquele momento histórico. Nesse sentido, a Casa Branca argumenta que as tarifas cumprem uma série de propósitos. O primeiro é pressão diplomática. Parte de um tripé que é composto ainda pela doutrina de paz pela força, com ameaça de uso de força militar e completando uma base industrial forte dentro dos Estados Unidos. As tarifas cumprem esse propósito triplo, até em termos de exportação de armas ou de modelação da indústria global e das cadeias de suprimento. Falando, mesmo quando a gente fala de reindustrialização dos Estados Unidos, a ideia é ter uma base industrial capaz de produzir, por exemplo, carros ou o que eles chamam de itens de uso duplo civil-militar, indústrias que possam ser convertidas. Dando um exemplo do que eu quero dizer com isso, se a gente volta lá atrás, muitos dos bombardeiros da Segunda Guerra Mundial eram produzidos pela Ford. A indústria automobilística, a indústria pesada, a siderurgia, a indústria metalmecânica tem uma série de ativos que podem ser utilizados no caso de um conflito. Ainda, expandindo, um grande alerta para os Estados Unidos foi o que aconteceu durante a pandemia, quando, com a necessidade de obter máscaras hospitalares, o insumo estava retido pelo Partido Comunista Chinês, o principal adversário estratégico de Washington. Com essas tarifas e com a posição agora da Suprema Corte, a gente já vê não só uma questão que muda o comércio com o Brasil ou com qualquer outro país, mas que afeta o que é parte da política externa e da estratégia de Washington para os anos que vêm adiante. Agora o quê? Mais 3 anos e 3 meses, 3 anos e pouco de mandato? Nesse sentido, a gente aguarda para ver como a administração pode reagir caso, aparentemente pode acontecer, as tarifas sejam revogadas pela Suprema Corte. Scott Bessent diz que elas poderiam ser impostas de outra forma. A gente se pergunta como na sequência.